A polêmica que envolve o time do São Paulo Futebol Clube e as canetinhas emagrecedoras. Será que existe relação do uso dessas canetinhas com o aumento de lesões? É possível. Qualquer medicação que faça mudança no seu estado fisiológico pode causar outros tipos de consequências que ainda não é conhecido. Por exemplo, se você pega uma pessoa que em um curto período de tempo ele emagrece muito rápido, perde 20 quilos, você mesmo pode olhar para ele e você tem uma conclusão. Essa pessoa parece estar com cara de doente. E por que isso acontece? Quando o seu corpo emagrece de forma rápida, você perde muitos elementos importantes ali. Por exemplo, massa muscular. É uma que não adianta você fazer. Você pode até tentar evitar e minimizar, mas se você perde muito rápido peso, a massa muscular vai para o ralo também. Sem falar o seu sistema imunológico. Muitas das coisas que acontecem ali com a perda de peso acentuada pode fazer um desequilíbrio no seu sistema imunológico. Isso facilita muito mais a propagação de doenças. Você pode observar, se você passa de um período onde você tem um emagrecimento rápido, você pode perder também a flacidez, ela vem. Então isso tem total ligação com a sua arquétipo muscular, com o seu colágeno. A gente precisa fazer uma analogia entre as 3 canetas emagrecedoras que estão chegando aí no mercado, né? A semaglutida, a tirzepatida e a retratutida. Qual o mecanismo de ação entre elas? Por que elas diferenciam, né? Se você pegar, nós temos a GLP-1, nós temos a GIP e nós temos a liberação de glucagon. São peptídeos que agem no seu corpo de forma agonista, ou seja, ele vai em algum lugar, e aí pode ser cérebro, estômago, intestino, pâncreas, e fazem com que esses órgãos produzam os seus hormônios, que por algum motivo ele pode estar diminuído ou não seja aquele momento de fazer isso. Um dos exemplos aqui que pode estar influenciando no aumento das lesões em diversos esportes, e não somente no futebol. Se você é um praticante também esporádico, tome cuidado, porque esse emagrecimento rápido, acentuado, faz com que você perca massa magra. E esse músculo, essa fibra muscular, ela pode se romper no momento que você está praticando o exercício. Imagina você que é um praticante de futebol esporádico e tem uma musculatura do seu quadríceps maior do que a sua posterior. Se você fizer um movimento como de chutar e a parte de trás é a que segura esse movimento do quadríceps, ele pode se romper se você tiver uma perda e uma diminuição dessa massa muscular. Então, essa relação entre emagrecimento e lesão no esporte, ela pode se fazer sim. É claro que a gente não pode afirmar que o que aconteceu no São Paulo Futebol Clube tem relação com a caneta emagrecedora, mas a gente não pode deixar e descartar de fazer essa relação. Você é um corredor de final de semana. Tá um pouquinho ali acima do peso, vem e faz o uso da canetinha. Você emagrece muito rápido, isso pode te levar a uma lesão. Ah, mas é só uma lesão muscular? Não, ligamentar também, porque os músculos, os ligamentos, os tendões, eles estão interligados. Então tudo isso pode causar uma fragilidade. E lembre-se, a proteína que está ali, que forma músculo, forma tendão também. Então isso pode causar sim uma fragilidade e uma lesão. Outra coisa importante da ação desses peptídeos da canetas emagrecedoras. Ele vai no seu cérebro ali, ele funciona mesmo. Ele avisa assim, olha, você está com saciedade, você não precisa comer agora. Ele pode ir no seu pâncreas e falar, libera a insulina. E aí a insulina vem e causa uma baixa da glicose. Outro problema que você pode ter, além das lesões com isso, é se você fizer a administração errada dessa medicação, ou seja, uma dose muito alta, isso pode te levar a uma hipoglicemia. É o que a gente tem visto aí dos casos de morte súbita desses pacientes. Imagina você acabou de comer, você faz uso dessa caneta e logo depois você faz uma hipoglicemia porque a sua dose que você fez foi muito alta. E esse pico de ação muitas das vezes dá 48 horas depois e você tem um resíduo de alimento dentro do seu intestino e quando você faz a hipoglicemia em um local sem ser assistido por alguém, você vem e coloca aquele conteúdo para fora e aquele conteúdo, ao invés de sair, porque você está sem força, ele vem e entra dentro do seu pulmão e você morre literalmente afogado. Esse é o principal mecanismo. Além de fazer a administração errada dessa dosagem, ou seja, muito alta, você pode estar comprando essas canetinhas de origem duvidosa, aonde ele coloca dentro daquele botijão uma insulina
ao invés da substância que seria a original. E aí você aplica aquela dose, aquilo é uma insulina, te faz uma hipoglicemia e o mecanismo é o mesmo. Então, pessoal, o que é importante saber? As doses de semaglutida, de retratutida, de tizerpatida, elas são sim confiáveis até o ponto. O que a gente recomenda, faz um uso de uma dose mínima inicial por um período de tempos maior, deixa o teu corpo acostumar com isso, ganha autoestima porque a diminuição do peso vai vir de uma forma ponderal, de uma forma menor nesse começo. Você ganha autoestima, começa a praticar exercício, aumenta a tua ingesta de proteína, não deixa de comer e depois a gente começa a fazer aumento da dose. E muitas das vezes, quando o paciente começa com uma dose menor, ele nem precisa aumentar a dose. Por quê? Porque se ele aceita fazer um tratamento maior longo prazo, o emagrecimento vai vir de uma forma mais saudável. Eu não estou falando para usar, mas para usar com responsabilidade. Outro efeito colateral importante é o efeito da dependência da medicação. As canetinhas provocam dependência. Toda medicação que tem um resultado, ela pode provocar dependência. Uma dependência psíquica. Óbvio, se você utiliza e você emagrece, você para e você engorda, você já está dependente daquilo. Emocionalmente, ninguém vai querer perder peso e depois ganhar peso. Isso é outra coisa importante. O tratamento é caro e o tratamento é contínuo. Não adianta você fazer tendo dinheiro para apenas 2 meses, 3 meses e achar que depois que você chegou naquele peso que você quis, você suspende de forma abrupta. Isso pode causar um efeito rebote que todo mundo conhece, sem sombra de dúvida. Aquela medicação está indo no seu cérebro te falando, olha, você não precisa comer, você se sente ótimo, você fala, meu Deus, eu não penso mais em comida a todo momento, o meu cérebro consegue parar, eu tenho a decisão de não comer. Beleza, você vai, faz rapidamente a perda de 20 quilos, 15 quilos, colocando todo o seu organismo num trabalho muito pesado de emagrecimento rápido, provocando ali, perda de massa muscular, perda de gordura, flacidez. 3 meses depois, você vem e suspende abruptamente, o seu corpo está debilitado, o seu corpo perdeu massa muscular de forma rápida e depois você vai ganhar o quê? Em contrapartida, gordura de forma imediata. A função dessa medicação não é essa. Temos que usar a medicação a nosso favor e não contra, gente. Começa com doses menores, leva o máximo de tempo possível e só começa se você conseguir financeiramente se planejar para que isso aconteça ao longo do tempo, ao longo prazo. E à medida que você vai perdendo de forma paulatina e gradual, você aumenta o teu autoestima, aumenta também a ida nas academias, a prática de exercício e aí sim, dentro de 6, 1 ano, nós temos um outro você, uma nova pessoa. Agora é importante fazer uma diferenciação entre uma caneta nova que está chegando, que é a retratutida, e a caneta mais famosa que começa com M, que é a tizerpatida. Qual é a diferença dessas duas, Essa nova que está chegando, a retratutida, ela tem tripla ação, quando comparada com a segunda, que são dupla ação. A GLP e a GIP e a glucagon fica para essa última medicação da caneta que está chegando agora. E como ela tem tripla ação agonista, ela age em diversas partes do corpo, como a gente já falou, o cérebro, o estômago, o intestino, pâncreas, liberação de glucagon. Para que isso? Para fazer vários efeitos emagrecedores ali e da diminuição e da regulação da glicose no sangue. Então, basicamente, a retratutida promete uma ação melhor, emagrecedora e, por que não, queima de gordura. Então, basicamente, essa é a diferença dessa terceira medicação que está chegando agora no mercado. Existem algumas formulações orais dessa medicação. Bom, não existe comprovação de que ela, de forma oral, ela tem uma eficácia. Então, pra gente, da área da medicina, a gente fica restrito às aplicações de forma subcutânea. Você chegou até esse vídeo porque você deve ter passado por vários assuntos sobre emagrecimento e obesidade, o uso da canetas emagrecedoras. Sem sombra de dúvida, você está no lugar certo. A nossa plataforma ela é multidisciplinar. Nós temos várias especialidades médicas e além de atendimento 24 horas. Dentro desse esquadrão de médico, nós temos a especialidade da endocrinologia, que pode te conduzir a um ritmo de emagrecimento saudável, sem medo e sem exagero. Conheça a MPO Saúde. Nesse vídeo você vai achar a link de descrição para que você possa navegar e conhecer um pouco mais sobre a nossa plataforma.